Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma programação acadêmica da Rede Pedagógica. Sejam muito bem-vindos, essa aqui é a 11ª edição do evento. Já estamos introduzindo aqui o nosso querido Ilan Breman para ministrar este minicurso Literatura, Teoria e Prática. Gente, para se inscrever, basta você acessar www.rpead.com.br. Não vejo aqui a notificação do Ilan. Ele pode mandar uma solicitação para participar dessa live ou comentar. Ele que é muito experiente, muito esperto para participar de eventos no Instagram. Ilan Breman, doutor em educação, uma pessoa muito inteligente, muito culta, muito erudita e com muitos sucessos publicados, como por exemplo estes que eu mostrei aqui, Até as Princesas Soltam Pum. Você conhece este livro? Mostrei também este aqui, ó, Mãe Altofalante. Vocês viram que na live anterior, o Luiz Carlos Cagliari falou que não é fácil escrever livro infantil, né? Para todo mundo, né? Para mim e para você. Porque para o Ilan é muito fácil, ele escreve muito bem, escreve também muita quantidade. Ei, Ilan, tudo bem? Tudo bem, Edvaldo? Tudo jóia. Ilan, vamos começar então nesse minicurso. A 11ª semana Rede Pedagógica tem como tema da teoria à prática. E esse minicurso Literatura, Teoria e Prática, eu acho que é um dos mais importantes deste evento, por isso que nós confiamos a você, Ilan, tocar esse tema, tocar esse minicurso. Deixo você à vontade para fazer a sua exposição. Legal, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse domingão. Daqui a pouquinho tem debate eleitoral aqui, né? Um domingo aí de democracia, aí, da gente poder aí, quem quiser também, né? Quem não quiser, quiser fazer outra coisa, cada um faz o que quiser da vida, mas tem aí o debate hoje que é importante aí para o futuro aí do país. E é um prazer aqui estar conversando com vocês e de um assunto que também tem a ver com... Gente, tudo tem a ver com política, né? Vocês sabem, né? Política vem de polis. Polis significa cidade, tem a ver com a antiga Grécia, e significa com relacionamentos. Então, todos os relacionamentos que a gente faz... Se você vive numa floresta isolado, a política não existe. Você está numa comunidade, existe a política. A política é o nosso relacionamento com os nossos companheiros de trabalho, com as pessoas que estão ao nosso redor. A educação tem a ver com isso também. Então, quando a gente fala de política, a gente só pensa em política partidária. E política é muito mais do que isso, né? Tem a ver também com literatura. Quando se fala de políticas públicas para a educação, a gente fala de políticas, né? A palavra polis aparece de novo, né? E poder falar sobre esses dois temas assim tão interessantes que são... Assim, que eu gosto bastante, né, de falar sobre isso, sobre a questão da teoria e da prática, né? São temas assim que me fascinam, né? A própria teoria e a própria prática são temas fascinantes. E eu queria contar duas pequenas histórias. Como a gente tem um tempo curto, eu não vou me alongar muito, eu vou fazer uma sinopse das histórias, mas eu queria contar para vocês, compartilhar essas duas histórias. Eu não vou contar elas assim de uma forma mais assim demorada, porque são histórias muito demoradas, mas assim precisam entender porque eu vou começar com essas duas histórias que tem a ver com a nossa conversa de hoje. Uma primeira história é uma história zen budista. A questão da teoria e prática está em todas as culturas, né? A relação da teoria e da prática. E fala de um homem que passou muitos e muitos anos no mosteiro, aprendendo teoricamente as coisas da vida, né? E uma das coisas que ele aprendeu e achava, né, que tinha aprendido, pelo menos esse homem, era uma teoria que o mestre dele falava, que é uma teoria que todo mundo conhece, essa teoria. Fala assim: não dê o peixe para a pessoa, e sim ensine a pessoa a pescar. Quem não ouviu isso, hein, galera? Esse papo. Eu ouvi de monte, né? Eu também achava que era isso, né? Antes de conhecer a vida como ela é de verdade, né? Não, você não pode dar o peixe para a pessoa, tem que ensinar a pescar. E esse cara, zen budista, aprendeu várias coisas, inclusive isso. Enfim, passou anos estudando, tá? E ele saiu do mosteiro depois de muitos anos para viver a vida dele. Ele estava perto de um rio, esse homem, pescando, quando chegou um velho perto dele.
faminto. Um velho faminto, famélico. Esse é o termo, famélico. Ou seja, ele precisava comer. Estava famélico, morto de fome. E falou para o homem que estava pescando: por favor, o senhor pode me dar alguma comida, algum peixe? Aí falou: teoria, vamos pôr a teoria. Não, falou: meu bom homem, para quê? Vou te ensinar a pescar, porque daí que acontece? Você vai aprender a pescar sempre. Não vai precisar mais pedir nada para ninguém. E o homem então olhou para ele, o velho sentou do lado dele e falou: tá bom. E ele falou: você pega a vara, você joga assim, joga assado, espera, espera, espera. Quando tiver um fisgar, tiver uma, né, começar a mexer a vara, você puxa. Ele foi falando em meia hora, 40 minutos, e o peixe não vinha, né? Tinha outros peixes que tinha pescado, mas o peixe não vinha. Aí depois de um bom tempo, a vara começou a se mexer. Ele mesmo, este homem, da teoria, pescou um peixe. Pegou todo feliz. Você entendeu? Olhou para o lado. Quando ele olhou para o lado, aquele velho estava morto. Literalmente morto de fome. Morto de fome. Essa é a relação entre teoria e prática. A teoria ela é importantíssima. Mas a prática, a realidade, se impõe muitas vezes à teoria. Este cara passou anos aprendendo teoria, mas não aprendeu nada da vida. Porque aquele homem queria comer. Comer. Estava com fome. Não adiantava ensinar a pescar. Ensina a pescar depois que ele está com a barriga cheia, claro. Mas para dar comida para aquele homem. E me lembrou uma outra história. Olha que engraçado. Essa é uma cultura zen budista. Essa é uma discussão, Edivaldo, de todas as culturas. Que é uma história judaica. Muito parecida, mas com outro enfoque. Que era um homem muito sábio das leis. Muito sábio das leis. Que era casado com uma mulher. E esse rabino de uma comunidade estava lá no escritório dele estudando. Quando alguém bate na porta. A mulher abre. Era uma outra mulher. Que ela entra. E aquela, né, a mulher do rabino conhecia aquela mulher. Ela tinha vários filhos, era viúva. E essa mulher começa a falar: olha, vim aqui falar com o rabino porque eu quero saber uma coisa. O que você quer saber? Eu vou lá chamar meu marido. Não, eu quero falar com ele. Aí ela chama o marido, o rabino, o mestre, e diz para ele: olha, rabino, é o seguinte, eu tô passando necessidade, eu tô com fome, e eu não sei o que eu faço, porque tem uma galinha que eu encontrei, e eu não sei se eu posso matar essa galinha, porque eu não sei se ela está dentro das leis, porque tem que ter uma comida especial, eu sei, as leis dizem isso. Pode me ajudar? O que eu faço? Aí o rabino falou: claro, claro. Como que é a galinha? Ela começou a descrever a galinha. Ele falou: essa galinha não sei não, não sei não. Entrou pro escritório, começou a estudar. Depois de um tempo ele voltou e perguntou para a esposa: mas cadê a mulher? Falou: né? Cadê a mulher? Mas por que, meu marido? Não, porque eu encontrei nas leis. Essa galinha que ela quer matar não pode, ela é impura. A mulher falou assim: sinto muito, meu marido. Eu já mandei ela para casa, falei que ela podia matar a galinha, fazer uma bela refeição com a família. Mas por quê? É porque enquanto você olhava para os livros, eu olhava para os olhos da mulher. Enquanto você olhava para os livros, eu sentia o coração de uma mãe. O sofrimento de ver os filhos sem comida. O rabino então ficou emocionado, com os olhos marejados, e entendeu a relação dos livros com a realidade, com a prática. São duas histórias lindas, eu podia passar horas contando histórias assim, porque tem muitas culturas, quando o Edivaldo me convidou para falar desse assunto, são muitas e muitas histórias nessa área, e que é uma coisa bem interessante, porque a gente vive isso muito na educação. A educação, ela tem muito disso, né? A gente aprende na nossa formação. Gente, prestem atenção, porque dá a impressão que eu estou jogando o meu lado mais para a questão prática. E não é verdade. Eu estou exagerando na história para poder fazer a reflexão. É isso que a gente tem que fazer. Né? Porque normalmente a gente fica muito na questão teórica e se afasta da prática, às vezes. Né? Então, eu estou falando muito da prática para poder agora chegar para o centro. Essa é a minha ideia. Porque quando a gente faz a nossa formação como educadores, como professores, a gente estuda muito e tem que estudar. Eu sou
um apaixonado pelos estudos teóricos, apaixonado. Mas desde muito moleque eu já entendi que os estudos teóricos sem a prática não valem nada. 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 Né? O cara que fica na torre de marfim dele estudando e não põe o pé dele no chão da fábrica, sabe nada. Fica falando ao vento. Entendeu? Então, ao mesmo tempo, só a prática sem estudo é limitante também. Porque o estudo te dá um olhar muito diferenciado na sua prática. E por isso que eu amo tanto os estudos. Porque quando você está na prática, você pode ver com seus estudos se aquilo lá se concretiza, se não. Te dá visões completamente diferentes do dia a dia. É uma coisa maravilhosa isso. Maravilhosa. Então, quando a gente está na faculdade de educação, da pedagogia, eu fiz mestrado e doutorado, né, na faculdade de educação, na pedagogia. Então, quando você está... E fiz psicologia como formação. Então, quando você está lá estudando, você encontra uma criança livre, uma criança... Isso acontece, está vendo que interessante, Edivaldo? Isso que aconteceu agora é muito legal isso. Porque isso faz parte da minha fala. O imprevisto, que não está na teoria, você entendeu? Então, por exemplo, a gente está aqui conversando, cai um copo, acontece, se quiser pegar, pode ficar à vontade. Eu acho legal isso acontecer. Essa é a vida real, Edivaldo. Essa é a vida que acontece. Que é a prática que diz isso pra gente. A gente está aqui, tem um manual de como a gente faz um encontro no Instagram e vem, cai um copo e não sei o quê. Essa realidade, como a gente se adapta a essa realidade. Tendo os estudos, você consegue se adaptar melhor. Isso é uma coisa tão óbvia. Claro que é melhor. Você vai lá e vai se adaptar melhor. Mas o imprevisto não está muitas vezes presente nas teorias, em algumas teorias, né? O imprevisto, a incerteza, aquilo que a gente não controla. É fantástico isso, né? Isso que acabou de acontecer é como exemplificar o que eu acabei de falar, né? É maravilhoso. É como, de repente, abrir minha porta aqui, isso acontece muitas vezes no meio de uma live, e entrar minha cachorrinha, a Daphne, né? Que de vez em quando ela entra aqui. Eu acho isso o máximo, isso, porque é um imprevisto. E qual o problema dela entrar aqui? Eu mostro para vocês, olha, essa aqui é a Daphne, e ela vai embora. Isso faz parte da vida. Né? Sim, faz parte da realidade. Aliás, aqui fazendo aqui um parênteses, eu vou lançar um livro agora. Nossa, Edivaldo, você não tem noção, Edivaldo. Um livro sobre a Daphne, um livro sobre a minha cachorra. Eu posso contar já porque está em gráfica, né? Senão eu não ia contar, eu não gosto de contar antes, está numa gráfica. É um livro que a capa do livro é a minha cachorrinha, uma ilustração da Espanha, uma ilustradora espanhola. E o livro, assim, que tá todo mundo chorando. Todos os adultos que estão lendo esse livro tá chorando, assim, um livro muito, muito bonito. Tem uma certa tristeza, eu não vou contar por que tem essa tristeza no livro, mas tem um final bonito. E vocês vão amar esse livro. As pessoas estão, assim, chocadas, assim, com o livro. E quando sair, depois eu ponho no meu Instagram o livro. Quem não tá no meu Instagram, me siga, por favor. Depois eu sei que o Edvaldo vai fixar aí no Instagram, aí, fazer propaganda no meu Instagram. É o ilan.brenman, que eu vou falar da Daphne quando ela aparecer. Voltando. Então, você está lá estudando o Piaget, você está lá estudando o Vygotsky, você está lá estudando os autores, as autoras espanholas, argentinas, todo esse pessoal que tem um trabalho maravilhoso, está estudando gente da área da psicologia, está estudando... De repente, você está na graduação, estudou tudo aquilo lá, as fases piagetianas, está lendo Montessori, está lendo... E, de repente, chega na sala de aula e você fala, pô, cadê a criança que estava no livro? Eu não estou encontrando. Às vezes você encontra, mas às vezes não. Né? Você fala, pô, cadê? Né? Pai, mãe, né? Que fica lendo sobre educação, mas, poxa, mas meus filhos não estão fazendo o que tinha que fazer. Ó, tá, o livro mandou. Ó, para dormir tem que fazer assim, assim, assado. Eu estou fazendo, mas não está dormindo. Como assim? Ou, de repente, assim, mas por que minha filha está fazendo tal coisa? Não está na idade, está no livro. Esse é o momento de estudar mais ainda, de assimilar, de absorver a realidade, a prática, aprender com ela e ver se faz sentido o que você está estudando, se faz sentido aonde está esses buracos que você pode entrar. Aonde está? Muitas vezes, a pessoa que vai fazer a teoria teve uma experiência prática enorme. Da experiência prática vai construir a própria teoria dela. Mas é uma experiência que ela teve, com as crianças que ela teve. O Piaget, não sei se vocês sabem de onde é o Piaget. Vocês sabem, pessoal, de que país que ele é? Ele não é brasileiro. O Piaget é suíço, ele não é brasileiro. Então a realidade dele é suíça, né, Edivaldo? A realidade dele é suíça.
né? Então, ele está fazendo pesquisas com crianças suíças. Tem uma universalidade na infância, coisas parecidas, mas tem coisas particulares ao mesmo tempo. Particulares, né? Na comida, na forma de se vestir, na forma de falar. Tem particularidades. E tem épocas também, né? O contextos diferentes. Então, quando você estuda Piaget, que tem que ser estudado, você tem que entender também esse contexto. De repente, se Piaget fosse brasileiro, tivesse feito essa pesquisa dele com crianças brasileiras, podia ter algumas nuances diferentes. Então, tem que ter um pouco essa clareza. E para autores, claro, você lê o Piaget, agora vamos ler autores brasileiros que têm a nossa realidade e que conviveram na escola pública e fizeram pesquisas na escola pública. Eu, quando eu fiz meu mestrado e meu doutorado, eu fiz com a minha experiência com crianças do Brasil. Eu não sei se o que eu fiz vale para todas as crianças do mundo. Algumas coisas devem valer e outras não, porque isso é uma coisa muito, muito particular. Então, assim, o que eu quero falar é que não se amarrem dentro de um arcabouço teórico e se fechem nisso, porque isso só prejudica a você mesmo e as suas crianças, os seus alunos. Né? A teoria é uma forma de você poder compreender o mundo e não amarrá-lo, e não estreitá-lo. Poder criticar, teoricamente, pessoas, na teoria, também é muito bacana. Eu faço isso muito quando eu leio, quando faço as minhas leituras, Edivaldo. Eu fico lendo teóricos da educação e eu fico dialogando com eles o tempo inteiro. E tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu discordo, porque por causa da própria realidade que me diz. Então, por exemplo, a minha esposa, ela me mandou um vídeo lindo. Eu vou editar esse vídeo depois e pôr lá no meu Instagram também, porque ficou muito legal. Um vídeo bem antigo, que estava desaparecido, não sei de onde eu arranjo. Tão bonito. Era um vídeo que ela me filmou com câmera antiga ainda, assim. Eu brincando com as minhas filhas pequenininhas na cama, e eu brincava muito da questão do medo, de dar medo, né? De dar susto. Eu sempre gostei, né? De dar susto, né? E a minha filha estava a caçula, né? Acho que ela tinha uns 2 anos, 1 ano e meio, 2. E aí tem uma cena que eu coloco uma máscara, né? Que é uma máscara assustadora que eu tinha, né? Todo de um velho, assim. E aí eu colocava a máscara e a gente mijou de rir, a gente riu muito aqui. Aí eu colocava a máscara, aí a minha filha com 1 ano e meio, assim, pequenininha, linda, cabelo todo cacheado. Ela falou assim, papai, tira, papai, tira. Ela tava apavorada, né? Tira, papai, tira. Claro, óbvio, eu tava apavorada. O que eu fiz? Eu tiro, né? Eu tiro. Aí ela olha pra mim, mais. Aí eu ponho a máscara de novo. Não, tira, papai, tira. Aí eu tiro. Não, mais. Quer dizer, essa é a experiência que eu tive com a minha filha. Estou falando que todas as crianças dessa idade têm essa mesma experiência. Então, o que me mostrou essa experiência? Se você for ler nas teorias psicológicas e psicanalíticas, assim, nossa, como que você vai assustar uma criança pequenininha e tudo mais, não sei o que lá. Ela sabia que eu era o pai dela, ela sabia que eu ia colocar máscara, ela pediu para eu tirar e pediu para eu colocar de novo. Ela não é masoquista. Ou seja, para minha filha, que é uma coisa particular aqui da família, para minha filha pequenininha, aquilo lá era uma grande brincadeira de fortalecimento do ego dela. Estou fazendo uma análise posterior, na hora eu estou brincando com ela, né? De fortalecimento do ego dela, de trabalhar com a questão do medo, de como que a criança pode trabalhar o medo, né? Que a gente fala assim, não vamos fazer assustar as crianças muito, porque senão, claro, tem que ter seus limites, cada um conhece a sua turma, cada um conhece seus filhos, mas pela regra, teoricamente, não se deveria fazer isso. Não faça isso, mas como que eu já tinha brincado de dar susto, era uma brincadeira familiar, elas sempre amaram, né, assim, de dar susto. A gente faz de novo. E eu via que isso ia fortalecendo elas para enfrentar o medo, para entender o que é o medo. Então, se eu seguisse a cartilha, talvez não vou apresentar nada que tenha medo para elas até os 5 anos, até os 7, até os 10 anos. Aí, quando vem o medo com 7, 8 anos, ela não está preparada para... Essa é a minha opinião, não está preparada para isso. Vem um sentimento completamente novo, inesperado, entra um desespero absoluto, né? De o que é esse sentimento. E eu tô aqui preparando elas para enfrentar os medos da vida. Claro que eu não tô fazendo isso, eu não tô pensando, eu tô brincando. Por isso que o vídeo é engraçado, eu tô lá brincando com ela. Né? O vídeo é engraçadíssimo, porque ela queria brincar com essa questão do medo, porque ela sentiu uma segurança ao mesmo tempo. Ela sabia que era eu com uma máscara que eu tirava e colocava. E essa brincadeira é muito legal. Tem uma cena famosérrima, né, famosérrima no Freud. O Freud trabalhava muito com a questão
Por isso que eu amo estudar também, né? O Freud trabalhava muito com a questão da prática também. Ele não era um cara só da teoria. Ele, em cima da prática, da vivência, do que ele ouvia, do que ele via, ele construiu muita teoria dele. Eu gosto muito disso, né? Teorias construídas a partir de vivências, né? Assim, elas, pelo menos, elas me dão uma sensação de mais consistência. Agora, tem bons teóricos que falam sobre coisas que nunca fizeram. Tem, porque pensaram. E tem coisas interessantes também. Mas o Freud tem uma cena muito interessante que ele conta de um bebê que ele conheceu, de uma experiência que ele conheceu, que era um bebê que os pais... Bebê, tipo 1 ano, um pouquinho, que os pais saíam do quarto, e esse bebê, quando os pais saíam do quarto, ele pegava um carretel com um fiozinho, e ficava brincando. Em alemão chamava Fordar, em alemão. E o que era Fordar? Ele jogava aquele carretel para fora do berço e depois puxava, dizia Fordar, tipo, vai e vem, vai e vem. Então ele brincava com o carretel o tempo inteiro, quando os pais saíam do quarto. E ele faz uma análise depois, olha que interessante, eu adoro isso, de que esse bebê, através daquela brincadeira, do Fordar, né, de brincar, ele representava esse sentimento que ele estava tendo de separação com os pais, ou seja, a brincadeira compensava o sentimento de abandono. Através do brincar, ele podia fazer esse trabalho com a ansiedade que ele tinha de separação. Então, os pais estavam fora, isso causa ansiedade na criança, com certeza, e a brincadeira era a forma dessa criança trabalhar com isso. Agora, isso, de novo, isso é para aquela criança. Não quer dizer que todas as crianças de 1 ano vão pegar um carretel e vão fazer isso e tudo mais, blá, blá, blá. Mas faz você pensar, e é maravilhoso fazer pensar e poder observar isso. Por exemplo, quando eu fiz um trabalho em 1995 na FEBEM, na extinta FEBEM, aqui em São Paulo, fiz um trabalho sobre o brincar, Edivaldo. Muito interessante, o brincar nessa instituição. E eu percebi muitas brincadeiras que me conectaram com essas experiências do Freud. Tá vendo? Olha que uma teoria importante. Então, por exemplo, quando eu cheguei para fazer uma pesquisa sobre o brincar daquelas crianças, que era um lugar que elas dormiam, que elas ficavam, não tinha pai, não tinha mãe, não sei o que lá, eu vejo um menino no pátio do lugar onde eu tinha parado para começar o trabalho, um menino, depois eu fui fazer várias observações desse menino, de uns 5 anos, um lugar cheio de muros, né? Tipo uma prisão, né? Um lugar cheio de muros, e esse menino estava nesse pátio sozinho com uma linha, que era uma linha que eles não tinham brinquedo, era um lugar horroroso, né? Os brinquedos eram escondidos, uma coisa horrorosa. Assim, tinha brinquedo, mas as pessoas não davam os brinquedos para as crianças, assim, uma coisa terrível. Então eles usavam, as crianças sempre dão um jeito de brincar, né? Então ele pegava fios da roupa, né? Tinha um fio da roupa, e na ponta do fio ele amarrou uma folha de caderno num formato que dava para transformar aquilo numa pipa. Olha que interessante, num papagaio. Não sei, tem gente aqui do Brasil inteiro, né, fora do Brasil, então cada lugar tem um nome diferente. Pipa, papagaio, aquela coisa que voa com fio, né? Você sabe, né? Cada um dá um nome para isso, tem vários nomes aí pelo Brasil. Aqui em São Paulo se fala de pipa ou papagaio. E aí ele estava lá com a pipa dele, com fio, com caderno, e voando. Eu via ele, estava feliz, quando ele fez um carretel com aquilo lá. Você imagina, gente, olha que interessante. E a relação da prática com a teoria. Então ele estava com aquele fio, e ele tinha muito fio, gente. Ele tinha amarrado, depois eu fui descobrir que era fio da roupa mesmo. Tinha amarrado fio, muito fio. E ele foi largando o fio, e aquela pipa, aquele caderno, que era um papel de caderno, começou a sair dos muros, passar os muros. E foi indo, e o rosto do menino, uma alegria, uma felicidade, um transbordar nos olhos daquele menino. Cara, quem eu pensei? Eu já era um estudante de psicologia, terminando a psicologia, 5º ano. Pensei no Freud. Olha lá a teoria, se juntando com a prática. Aquele menino, com aquela pipa, com aquele papagaio, brincando, ele estava trabalhando com o quê? Aquela pipa saía dos muros. Quebrava aqueles muros. Através da pipa, esse menino estava livre. Aquele brincar libertava o menino. Vocês podem me prender fisicamente, mas a minha cabeça, a minha imaginação, o meu sonho, ele é livre, ninguém prende ele. É aquela brincadeira dizer exatamente isso. Na hora eu lembrei do bebê. Os pais saíram e o brincar daquele menino falou, vou me virar aqui, não vou ficar com essa angústia para mim. Deixa eu brincar, porque eu sei que meus pais vão voltar.
Então, a brincadeira faz esse jogo. Eu vou me acalmar com a brincadeira e eu sei que meus pais vão voltar, como voltaram no caso, né? Do caso do Freud, os pais voltaram. No caso desse menino, não tinha pai, não tinha mãe. Estava sozinho. E aquela pipa era como uma projeção do futuro, a esperança. Eu posso sair daquele lugar. Eu posso sair daquele mundo concreto. Agora, você imagina que pobreza seria para mim se eu não tivesse lido Freud antes. Eu acho que seria uma pobreza para mim. Eu só consegui fazer essas relações porque eu tinha lido, tive o privilégio de ter lido Freud bastante, a teoria dele, que se enganchou com isso. Então, vocês estão vendo a beleza que tem a teoria e a prática? Uma curiosidade só para vocês, assim, quem tiver afim, como a gente não tem aqui um grande tempo, eu escrevi um trabalho sobre essas brincadeiras nessa instituição, que eu chamei de Brincando com Abandono. E está na Amazon. Na Amazon, eu coloquei como... O livro não existe fisicamente, Edivaldo. Ele está lá na Amazon. Então, se alguém tiver interesse, vai lá. Coloquei um preço simbólico, super baratinho, para as pessoas compartilharem. Eu quero que as pessoas comprem, baixem, mas coloquei lá um precinho, assim, bem simbólico, assim, nada bem baratinho. Assim, que você vai lá e você vai na Amazon, na amazon.com.br, e põe lá Brincando com Abandono. Isso dá para ler digital, não está impresso, não tem nada impresso. Mas aí eu conto toda essa história do menino e várias outras brincadeiras que eu saquei, a relação com Freud. Um trabalho bem bonito, tem as fotos, eu fui tirar fotos. Passei meses fazendo esse trabalho. E tirei muitas fotos das brincadeiras deles, de como eles... Né, o brincar, Edivaldo, é a forma de maior resistência da infância. Uma criança que não brinca é uma criança doente. Você tem que prestar atenção. Não de vez em quando, não quero brincar hoje, mas por um bom tempo, uma criança que não brinca mais, ela está doente. Uma criança que é excluída do brincar, ela fica doente. A gente está adoecendo ela. Então, o brincar é uma forma fenomenal de resistência. E de esperança, e de alimentação do imaginário. E quando eu falo brincar, normalmente quando eu falo a palavra brincar, as pessoas já imaginam, que é normal, como eu imagino, na hora que você fala brincar, você imagina as pessoas brincando com Lego, com madeira, futebol, com pintura. O brincar não é só isso. O brincar é isso, mas ele é muito mais amplo. O brincar é brincar com as palavras, é você cantar para a criança. Isso é o brincar. É brincar com as palavras. É você contar história, você ler histórias. O brincar ele não é somente a relação com o brinquedo, né? Isso é uma forma, né? Mas quando você, por exemplo, vai para assistir um jogo de futebol com seu filho no estádio, é uma forma de brincadeira, né? Tem um brincar aí também, né? Você abre um espaço do brincar lá dentro, né? E depois você volta para a realidade. Então, assim, o brincar, ele eu falo que é a profissão da infância, né, Edivaldo? O brincar é a profissão da... Vocês vão adorar, entrem lá na Amazon, procure lá Brincando com o Abandono, e lembrando, mas vocês vão ver que bacana. Tô falando muito, fala um pouquinho você, Edivaldo, eu vou tomar. Gente, nós estamos aqui com o Ilan Brema, né, um grande escritor. Eu mostrei aqui, por exemplo, esse livro que ele escreveu, que é um grande sucesso, não só no Brasil, mas em muitos países, né? E esse link que ele está fazendo com o brincar, muito importante. Eu até queria lembrar, Ilan, que o Rubem Alves, nosso grande Rubem Alves, dizia que o livro é um brinquedo. Você acha que podemos considerar o livro como um brinquedo? O livro tem dimensões de brincadeira? O livro, como disse o poeta, é o brinquedo que nunca gasta. Olha que coisa linda. Vou falar de novo, precisa anotarem. Tá? O livro é o brinquedo que nunca gasta. Coisa mais linda do mundo, né? Porque a gente sempre pode retomar ele, né? E tudo mais. Assim, só tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque tem nas categorias de livros, tem livros que chamam livros brinquedos. Então você imagina que às vezes pode confundir o livro com aqueles livros que abrem coisas, que você brinca. Então você tem que tomar um certo cuidado, né? Eu entendo quando o Rubem Alves falou isso, né? Do livro é um brinquedo, mas precisa colocar, porque dá a impressão que o livro, para ser legal, ele tem que ser uma coisa, sair coisas dele. Livros assim também são bem legais. Gente, vocês estão bem na biblioteca, então dá para mostrar na hora. Então, por exemplo, quando eu falo do livro
do livro brinquedo, por exemplo, então tem aqui, isso aqui é um livro italiano, então quando você fala de livro, tem que tomar cuidado, isso aqui é um livro muito legal, mas existem vários estilos de livro, mas quando você fala livro brinquedo, né, essa coisa que abre e fica assim, olha que lindo. Né? Lindo. Né? E tem um texto aqui que você tem que procurar quantos pontos tem aqui em cada... É muito legal, eu passei anos brincando com as minhas filhas aqui, tem muita coisa para ver, né? Nisso... o final é brilhante, no final do livro é uma coisa assim... Nossa, que lindo. Então, assim, aí só tem que fazer essa observação, né, em relação ao Rubem Alves, que, assim, que livro é um brinquedo que nunca gasta, mas é uma coisa mais ampla, para não confundir com os livros brinquedos nas livrarias, né, que é bacana, né. Um livro que só tem texto, ele também pode ser brinquedo, né, no sentido de vincular você com alguma coisa. A palavra brincar vem do latim, e significa, querem saber o quê? Vou esperar as pessoas responderem. Vamos lá. Vamos lá, responda aí, pessoal, nos comentários. Vocês querem saber de onde vem a palavra brincar, a origem, da etimologia da palavra brincar? Vocês querem saber? Quero ver se vocês querem saber. Sim ou não? Implorem. Sim, Ilan, pelo amor de Deus, queremos saber. Ele vai começar a aparecer aqui, ó. Meus pequenos... pelo amor, eu quero. Aí começou uma pessoa que eu quero saber de onde vem a palavra brincar. Sim, a Ieda falou sim, eu quero, né? Aqui a Thaisa, sim, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir dormir à noite. Garota Formosa, quero. Kênia, quero, pelo amor de Deus, estou aqui agora tomando aqui Rivotril de nervosa, eu preciso saber o que é. Meu Deus, aqui, Guida, sim, pelo amor de Deus, eu quero Jaqueline. Ai, não vou conseguir dormir hoje à noite, Ilan. Thaisa, Vera, por favor, todo mundo. Ai, pelo amor de Deus, sim, tá bom, já me convenci. A palavra brincar vem do latim, e se vocês quiserem descobrir, procurem no Google. Tô brincando, vocês, sacanagem. Vocês não conseguir dormir, né? Não, brincadeira. A palavra brincar vem do latim e significa vínculo. Vínculo. A palavra brincar, na sua origem, ela tinha a ver com uma argola. Uma argola. Brinco tem a ver com isso. Uma argola que as crianças brincavam com os adultos. Vínculo. E por que a argola tem a ver com vínculo? Porque é um círculo. A gente se vincula com algo. Brincar tem a ver com um vínculo. Brincar vincula a gente com a vida. Isso vale para criança e para adulto também. Até a gente morrer. Até a gente morrer. Brincar não é só para criança. Né? Aliás, crianças que brincaram muito na infância estão mais preparados para a vida e sabem que a brincadeira pode salvar elas em muitas situações no futuro também. Relaxar e tudo mais, né? Então, assim, brincar vincula a gente com a vida. Com a vida. Então, brinquem com as crianças de vocês. Né? Quando falo de brincar, não é brinquedos. De novo, brincar, eu estou te falando que não é só o brincar com brinquedos. Brincar é você poder entrar na sala e ler uma história, e contar uma história, e trazer uma música nova que ela nunca ouviu. É uma brincadeira. Ensinar uma dança que ela nunca dançou. É uma brincadeira. Ensinar um esporte que ela nunca teve chance de aprender. Isso também faz parte da brincadeira. De novo, a brincadeira é a profissão da infância. A brincadeira é a profissão da infância. Então tem que estar presente na nossa vida. Tem um livro muito bom cadê ele? Está por aqui, do John Huizinga, né, que chama Homens Ludens, que é o que fala sobre o brincar de uma forma teórica. É lindo, lindo, lindo de morrer, desde o começo dos tempos até hoje. É um clássico dessa área do brincar. Acho que ele está na minha bibliografia desse Brincando com Abandono, se não me engano, ou dos meus livros que eu escrevi para professores. Depois eu passo para vocês. Mas está lá a bibliografia, a editora que é, e tudo mais. É muito, muito legal. Fala você um pouquinho. Ilan, você tem alguns livros, né, mais teóricos, livros que induzem mais a reflexão e até endereçados ao público adulto. Você poderia fazer para a gente uma apresentação desses livros e fazer o link com o tema deste evento de formação em educação, por favor? Claro, assim, os meus dois livros mais recentes, aqui é o mais recente que eu tenho, chama, ó, pra vocês printarem, printa aí, ó, Pais ou Reféns dos Filhos. Pais ou Reféns
dos Filhos, a editora Papiros, Pais ou Reféns dos Filhos. Isso aqui é um livro que tem assim, tem muitos textos, de 20 anos para cá, da minha prática como educador, como escritor, como pai, e a relação que eu faço com a teoria. Então, as pessoas gostam muito desse livro exatamente por isso, porque elas vão ler esse livro e leem esse livro. E é interessante, né? Porque quando elas leem o livro, falam assim, nossa, isso acontece na minha casa também. Isso, porque eu vivi isso, então eu faço a relação constantemente em todos os meus capítulos. Tem vários capítulos aqui sobre várias coisas. Então, tem um capítulo sobre infância, sobre o brincar, sobre felicidade, sobre acampamento, sobre bicicleta, como a gente ensina as crianças a andarem de bicicleta, o que acontece. Então, por exemplo, bicicleta é um texto que eu escrevi através da minha experiência de ensinando as minhas filhas a andar de bicicleta, a se equilibrar. E aí eu faço um texto lindo sobre a questão do equilíbrio e vou lá buscar coisas da teoria oriental que faz a relação das crianças com equilíbrio na vida. E assim vai indo, é muito legal. Eu falo sobre os dilemas são brincadeiras que eu fazia em casa sobre dilemas. Meninas, das minhas filhas, né? Olha, tem um castelo. Na primeira porta tem... a gente vai para a praia. Na segunda porta, a gente vai para a piscina. Na terceira, a gente fica em casa. Qual porta vocês querem? Né? Tipo assim, os dilemas da vida. E a partir disso eu vou construindo. É muito legal. O livro é muito bacana. Vocês podem achar também na Amazon, super fácil e barato e tudo mais. Esse aqui é um livro também que tem muito a ver com a minha prática também, prática e teoria, que chama Quem Tem Medo do Lobo Mau, o impacto do politicamente correto na formação das crianças. Quem tem medo pode printar, agora é o momento de vocês printarem, dar uma printadinha, e que já é uma coisa mais focada, um tema mais específico, mas que também tem a ver com a minha prática, ou seja, de como que esse movimento que vem já de muitos anos, de limpar as histórias, de não querer dar medo nas crianças, de achar que alguns temas as crianças não aguentam, não suportam, de tentar mudar a história porque acham que isso é melhor para a criança. E eu vou mostrando na minha prática profissional de milhares e milhares tá? De horas. São milhares de horas. Eu, Ilan, pessoa física, lendo histórias para as crianças em hospitais públicos, crianças com câncer, crianças na hemodiálise, no pronto-socorro, eu lendo histórias em creches, em centros de juventude, em escolas, assim, milhares de horas de trabalho em tudo que é canto. Então, assim, através dessa experiência toda, eu faço essa relação, assim, né, vou falando do malefício que está sendo para as crianças a gente limpar tanto as histórias, mudar todo, tirar a bruxa, tirar isso. Porque acha que a criança não vai suportar. A gente está enfraquecendo, fala que a gente está enfraquecendo a mente da criança. A gente quer, na verdade, fortalecer, a gente está enfraquecendo cada vez mais. E por isso que o Brasil, infelizmente, é o campeão de uso de medicamentos para criança. Se não é o campeão, é o vice-campeão. Ele vai trocando lá com os Estados Unidos, né? Sim, a gente está lá no topo. Infelizmente, é um topo horrível. Adultos e crianças, não estamos falando de crianças, né? Assim, as crianças brasileiras são uma das mais medicadas do mundo, né? Então, e tem a ver um pouco com isso que eu coloco no livro, essa reflexão que a gente tem que fortalecer a mente infantil e como a gente faz para fortalecer a mente infantil, né? Com sabedoria, com delicadeza. E é um livro demais, é um best-seller, tá? Vende horrores esse livro aqui, também, assim, barato, acho que tá R$ 25, sei lá. Quem Tem Medo do Lobo Mau. Também vocês procurem aí na Amazon, que é mais fácil, ou livraria mais próxima que vocês tenham, que é muito, muito bacana. Se vocês se perderam também nessa questão dos livros, de novo, eu tenho um Instagram, não sei se o Edivaldo consegue fixar. No meu Instagram, que é o @ilan.brenman. Vocês podem ir no link tem lá os livros, tá tudo lá os livros. Eu fiz um café filosófico, que é um programa muito legal na TV Cultura, sobre esse tema, dos pais ou reféns, e falei um pouquinho do Quem Tem Medo do Mal. Tem vídeos de horas, assim, falando sobre esse tema específico, que é muito bacana, tá aberto para todo mundo, é só ir lá no link do Instagram, vai lá e assiste, repassa, compartilha, fiquem à vontade. Isso aí, gente. Nós temos aí, né, o pessoal da produção que vai digitar ilan.brenman, Brennan, Brenman. Nós recomendamos esse perfil. O Ilan realmente é um parceiro aqui da rede pedagógica que tem feito uma grande contribuição com o projeto. Edivaldo, deixa eu falar uma coisa. Eu acho importante, assim, esse assunto, desculpa te interromper, de novo, eu queria reforçar, tá? Para não dar a impressão da questão da prática. Pessoal, estudem.
Eu quero falar sobre isso, tá? De novo falar sobre isso, tá? Porque eu fiz esse contraponto, porque acho importante, né? Você traz à tona uma coisa, mas, de novo, o Willan falou que a prática, não. O que eu estou falando é que a teoria, só com a teoria, não tem muita serventia. Que a prática é que nem a minha filha que começou a dirigir. Ai, meu Deus, que medo. Mas começou a dirigir, já tá se soltando. Sim, ela fez aulas, passou super bem na habilitação, fiquei orgulhoso dela, fez a prova, super orgulho da minha filha. Só que na hora que ela saiu da aula dela, da aula teórica e do teste que ela passou, quando ela foi para a realidade, gente, ela estava lá meio perdida ainda. E só depois de 2 semanas, 3 semanas, na prática, que toda aquela teoria começou a fazer sentido. E hoje em dia, assim, ela tá algumas semanas, agora ela tá bem solta, assim, bem mais tranquila e segura. E quando eu tô, nos momentos que eu tô com ela no carro, eu vejo que ela lembra, essa placa quer dizer isso, é isso mesmo. Tem que parar aqui sim. E ela tá mais segura. A prática deu a segurança e a teoria orientou ela. Então, estudem. Não deixem de estudar. Ao mesmo tempo, vão para o mundo real. Vão para a prática. Põe a mão na massa. Põe a mão na massa. E se a teoria que você está estudando não combina com a prática, bacana. Isso se chama um problema, uma problematização. Pode dar uma pesquisa isso, pode dar uma outra, pode fazer com que você reflita sobre isso e trazer teorias novas. As teorias novas surgem assim. Tal medicamento não está fazendo esse efeito que a gente esperava. Então vamos pensar outra coisa, vamos ver o que dá. Está dando reações, não sei o que lá. A gente está fazendo esse tipo de metodologia, de currículo, que a gente acha que vai dar certo. Uma escola, que tem essas teorias, né? Uma escola completamente libertária. Tem essas coisas, né? Livre, sem regra. A criança fabrica a regra. Na teoria é bonito. Isso acontece certo em 1, 2 escolas, na maioria é um desastre. Você entendeu? Mas naquela deu. Porque pelas condições deu. Mas aquilo lá é para aquela escola, pelos motivos. Mas em muitas escolas que tentam isso, acontece um caos. É um caos. Então, sim, serve para aquele lugar. Né? Serve para aquele lugar. Outras escolas, elas precisam sim de ter limites, ter as regras, e essas regras elas têm que ser flexíveis. Como a gente vai construir isso? Vai entendendo o seu público, entendendo quem que você está atendendo, quem são essas crianças, quem é a comunidade que está ao redor, quem são esses pais, e o que eles estão esperando. Então, na experiência, a gente vai construindo junto com a própria teoria. Então, de novo, estudem muito e pratiquem muito. Muito bem, gente. O Willan, ele é um exemplo vivo, né, dessa boa combinação entre teoria e prática, que tem uma cultura imensa e também tem muita prática. A gente realmente é raro encontrar uma pessoa que consegue, né, fazer uma conciliação tão otimizada entre teoria e prática como o Willan faz. E aquele professor que quer usar mais literatura em suas aulas. Mais cedo, o professor Luiz Carlos Cagliari, no minicurso Alfabetização Linguística, disse que o professor alfabetizador, que o professor de crianças precisa de mais erudição. E você vem e fala, tem que estudar mais. Ontem, a professora Deilce Buzar, que falou sobre inclusão, também disse que está faltando pedagogia na prática educacional. Como que aquele professor ele quer introduzir mais literatura em suas práticas, literatura traz erudição, como é que ele começa? Como é que ele faz isso efetivamente? Olha, vou falar uma coisa só. Né? A gente está chegando aqui no finalzinho, o tempo está corrido. Eu combinei com o Edivaldo que ia terminar às 19h55. Vou passar uns 2 minutinhos, não tem problema. Assim, eu vou dar uma dica só, que é da mais importante. Professor. Primeiro, feliz dia do professor, gente. Eu amo vocês, cara. Vocês não têm noção. Eu sou fã demais do professor, cara. Eu gosto muito de professor. Eu sou professor e amo demais. Acho que esse país, assim, ele desmerece demais a profissão, cara. É uma tristeza. Para mim, o país vai mudar no dia que se der valor para o professor como ele merece mesmo. Os países que estão lá na frente da gente valoriza professor. É só olhar. Um país avançado, pode ver como eles olham, como eles tratam o professor, né? No salário, enfim, em relação a tudo, né? Assim. Então, assim, a dica principal da sua pergunta em relação à literatura, comece por você. Essa é a dica principal. O que eu quero dizer? Não adianta querer passar literatura para criança se você, professor, não gosta de literatura, não gosta de história. Então, faça um trabalho com você mesmo
se tome banho de linguagem narrativa, tome banho de histórias, mergulhe no mar das histórias, para você, quando falar com a criança, falar assim, eu já me banhei, e é uma delícia. Vem, entra comigo no mar. Entra comigo no mar das histórias. Não adianta ficar falando, é importante ler, é importante literatura. Se eu, como adulto, não tomei banho de histórias, eu, como adulto, não tô nem aí com isso. Então, a dica principal, acho que é a mais importante, isso vale para qualquer profissão, tá? Em qualquer área, em qualquer tema que a gente for falar. Meu Deus, gente, comecem com você. Então, se você não gosta de histórias, dá para resgatar. Vá em frente, mergulhe, entre nesse mundo. Você vai se apaixonar. Talvez os livros errados chegaram na sua casa, os livros errados chegaram na sua vida. Porque, assim, a gente fala de livros infantis, pelo amor de Deus. Tem coisas. Eu tenho aqui uma biblioteca de milhares de livros. Eu leio livros infantis, alguns livros infantis que é de tirar o fôlego de tão lindos que eles são. Então, você tem que procurar esses livros, né? Normalmente, assim, as pessoas curtem muito literatura infantil, e você vê por quê, assim, os adultos, porque são livros que falam para todas as idades. Então, mergulhem nisso. Né? Eu faço os meus livros com tanto amor, com tanta paixão, com tanto... Nossa, é tanta paixão quando eu trabalho, que isso transborda. Então, muitos adultos amam os meus livros, e eu sei que isso transborda para os filhos das pessoas. Eu escuto isso. As pessoas me falam, os professores falam, Ilan, eu amo seus livros, mas você ama para os... Não, que para os alunos, eu amo para mim. E quando eu amo para mim, os meus alunos vão gostar. Olha que coisa fácil, né? É fácil, gente. Só que tem esse trabalho da gente mergulhar nesse mundo. Eu vou lançar agora uns livros, vocês não têm noção, vocês não têm noção. Eu vou lançar. De novo, assim, ó, não apareceu aqui no Instagram aqui pro pessoal fixado, hein? É assim, vocês não têm noção. Depois vocês vão lá, vocês olhem, depois lá no meu Instagram, me acompanhem no Instagram, que eu vou falar dos livros. Vou falar dos livros. E vocês vão ficar chocados. Mas coisas lindas, tô fazendo coisas lindas. Nossa, vocês não têm ideia do que vai sair nos próximos 2 meses de livros, assim, bem diferentes, coisas acho que mais radicais que eu já fiz de literatura, radicais no sentido de diferentões, assim, como objeto, como vocês vão curtir demais, acho que vai ser bem legal. Então, acho que essa é a dica principal que eu queria dar para vocês. Nossa, e nosso tempo aqui ele tá meio que terminando, então eu queria, assim mandar um forte abraço, primeiro para o Edivaldo, para a Érica, para a rede pedagógica. A gente vai se encontrar que dia, Edivaldo? No dia 3 de novembro. 3 de novembro, 19 horas. Então, 3 de novembro, já anotem na agenda, 3 de novembro a gente vai fazer aqui um encontro de novo aqui, tá? 3 de novembro, anotem na agenda 3 de novembro. E queria desejar para todo mundo, assim, olha, uma semana excelente essa semana, tá? Boas histórias na vida de vocês. E principalmente uma boa vida, né? A boa vida era como Aristóteles chamava felicidade, a boa vida, né? A boa vida, procurar a felicidade e procurar a boa vida, né? O possível dentro da realidade, a gente tentar ter uma boa vida. Então, obrigado para vocês, encontro vocês aí nas minhas redes, principalmente o Instagram. Minha filha fez um TikTok para mim, Edivaldo, tá bombando, mas eu não tô dançando, viu? Não tô dançando. É só de livros. Ela fez umas coisas lindas, minha filha de 18 anos tem uns livros lá com mais de 1.700.000 visualizações, demais, cultura, conteúdo. Mas assim, eu não consigo lidar muito com o TikTok, de vez em quando eu apareço lá, se quiserem dar uma olhada, é o mesmo nome, Ilan Brema no TikTok, mas o meu foco muito assim de conteúdo e de teorias e de reflexões é tudo no Instagram. Então, eu encontro vocês no Instagram e bom finalzinho de domingo para todo mundo. Muito obrigado. Eu peço que o pessoal digitem aí ilan.brema, eu estou sem comandos aqui no Instagram, tá dando bug ainda esses dias. Digitem para mim, pessoal, ilan.breman. E Breman é B-R-E-N-M-N, me molei todo aqui, B-R-E-N-M-A-N. B-R-E, tá? N-M-A-N. Breman. Isso aí, Ilan, foi muito bacana. Eu adorei essa sua dica. E realmente é uma dica coringa, que é a melhor de todas. Falou, Edivaldo. Abração para você, abração para todo mundo. E a gente se vê na próxima live no dia 3 de novembro. Espero vocês lá, tá bom? Isso aí. Desculpe o copo aqui, Ilan. A nossa luz estava errada aqui. Eu fui tentar me complicar. Não, desculpa o copo nada. O copo fez parte da conversa. Então, tem que acontecer essas coisas. A minha cachorrinha não entrou aqui hoje, mas se tivesse entrado, não tem que pedir desculpa nada. Isso faz parte do ensinamento e da prática. É maravilhoso acontecer o imprevisto. O imprevisto dá um tom de realidade para nossa vida, mostra que a gente não controla tudo.
tira a gente da arrogância, tira a gente do narcisismo, o imprevisto faz a gente crescer. Então, e a criança, ela é o imprevisto, a criança faz a gente crescer por causa disso, porque ela surpreende. E a surpresa e o estranhamento, isso faz a gente pensar, sai do automático. Então, não precisa pedir desculpa, isso fez parte do encontro, tá bom? Um forte abraço aí para você. Obrigado, Ilan. Gente, esse Tchau, Ilan tchau. Breno, né? Muito obrigado, Ilan. E o minicurso, né? Minicurso Literatura, Teoria e Prática, muito bacana, gente. Vocês viram que até o copo aqui, né? Foi motivo para o Ilan exercer a grande generosidade que ele tem e até trazer ensinamentos para a gente a respeito deste episódio, né? Gente, realmente, olha só, essa dica que o Ilan deu é fantástica, né? Para começar o processo, né, de promoção da erudição no processo de alfabetização. O primeiro passo é o professor estudar, é o professor ler, é o professor se expor, né? É uma literatura de qualidade. E o Ilan, gente, o Ilan é um autor, né, que praticamente tudo que ele escreveu tem muita qualidade, né, o que não só, né, aparece, né, no sucesso comercial dos livros, né, mas principalmente na qualidade do texto. Ele trabalha muito bem a linguagem, maneja muito bem a língua portuguesa, né? Está traduzido para diversos países, leva muito a sério o que ele faz. É um professor, gente, é um professor que escreve. Isso aí, o Ilan é um professor, né, que está exercendo também o ofício de escritor, que acumula essa profissão, né, de escrever muita coisa boa, né? A gente sorteia vários livros. Neste evento que nós teremos aqui no dia 3 de novembro, vamos sortear vários livros do Ilan autografados, mas não esperem o sorteio, adquira também os livros, né? Uma forma também de apoiar os autores. Nós mostramos aqui os livros do Ilan sem nenhum constrangimento, primeiro porque, né, ele precisa, né, obviamente, divulgar o material dele, é um material que traz a remuneração, os ganhos justos que ele tem na sua carreira de escritor, e depois porque são livros que realmente valem muito mais do que o preço que custam. Então, nós mostramos aqui o que é bom para vocês, nós conhecemos, o que nós aprovamos, que vai fazer diferença. Isso também que o Ilan falou a respeito de nós evitarmos, né, as censuras nos livros infantis, né? Às vezes nós somos educados com um tipo de literatura, com um tipo de parlenda, depois a gente quer mudar tudo para proteger as crianças, né? As crianças, como disse aqui o Ilan, não precisam disso. Não precisam, né? É uma forma de as crianças terem uma exposição às situações, né? À cultura. Elas vão saber lidar com isso, né? Nós precisamos acreditar na força, na estrutura das crianças. Pessoal, esta foi a última live, né, acadêmica deste nosso, vamos dizer, deste nosso projeto, né, acadêmico, dessa nossa jornada acadêmica, que foi a 11ª Semana Rede Pedagógica, né? Muito bacana estar com vocês, né, nessa trajetória toda. Aprendemos demais, né? Começamos lá com a Mara Mansani, com o curso Alfabetização da Teoria à Prática, Alfabetização na Prática, né? Estamos aqui terminando com o Ilan. Muito foco, né, na literatura, no texto, na alfabetização. Tivemos também o Luiz Carlos Cagliari falando de alfabetização e linguística. Nós tivemos o professor Lino de Macedo, né, falando sobre Piaget, né, da teoria à prática, muito bacana o minicurso do professor Lino de Macedo, que é uma referência em desenvolvimento infantil. Tivemos também a professora Simone Lavorato, né, com o minicurso Psicopedagogia, Teoria e Prática. Ela também, gente, fez aqui uma apresentação magnífica, né? Tivemos também aqui BNCC, Teoria e Prática. Tivemos também, assim, bem bacana, né, o minicurso de contação de histórias, né? Tivemos aqui também bombando a professora Viviane Louro com neurociências, né, na prática. Gente, um show, né, um show de aprendizagem, né? Quem deu o curso de BNCC Teoria e Prática foi a professora Andréa Martinez, que é uma referência. Ela foi uma das responsáveis pela implantação da BNCC no Distrito Federal.
que é um sistema educacional, né, considerado um dos melhores, né, do país. E é uma pessoa que tem muita experiência. Então, essa equipe toda que participou dessa formação, vocês também que estão aí com perguntas, com comentários, né, nos ajudaram a construir essa formação muito rica. É um curso de formação continuada em educação. Isso que o Ilan falou aqui, né, de quebrar a arrogância, né, mostrar que as coisas são feitas, nós estamos todos sujeitos, expostos a riscos, sujeitos a riscos, a imprevistos, né? O professor em sala de aula, né, eu já tive turma até com 60 alunos, né? Certas coisas aí acontecem, temos que estar preparado, tudo ao vivo ali, né, gente, no tete a tete, né? São perguntas a queima-roupa, né? Ainda mais para mim, que já dei aula de inglês, para não chegar com um vocabulário lá do, né? Bem para fora. A pessoa, o que significa isso? Tem que ter uma resposta ali na hora, mas às vezes não dá para responder, também não é nada feio você dizer, eu não sei, mas vou estudar mais, né? Se eu estiver estudando, se eu estiver me preparando, se eu estiver fazendo aquisições de novos conhecimentos, né? Beleza. Agora, se eu for um professor despreparado, que parou no tempo, né? Aí eu não consigo responder às demandas dos alunos, aí eu tenho que mudar de profissão, tá, gente? Em qualquer profissão, né, se exige responsabilidade. Mas o nível de responsabilidade do profissional da educação é muito mais alto. Não se admite de forma nenhuma que nós tenhamos professores irresponsáveis, despreparados, né, que não estejam investindo constantemente na aquisição de novos conhecimentos, na crítica da própria docência, não é? Em atenção para os alunos, na revisão das suas condutas, nas suas atitudes com relação aos discentes. Temos que ter essa humildade de estar aprendendo sempre. Nós temos uma frase aqui na rede pedagógica que é: uma vez professor, sempre estudante, né? Nós temos que nos colocar no lugar dos alunos para estar sempre aprendendo. Isso não é ruim. Eu vou me diminuir porque eu vou colocar no lugar lá do aluno, né? Eu não sabe nada, está aprendendo. Gente, a melhor coisa da vida é estar aprendendo. Porque se você não está mais aprendendo, você já está morto, né? Todo o ser vivo está sempre aprendendo, especialmente a pessoa. Nós queremos recomendar aqui que vocês, então, se inscrevam na 12ª Semana Rede Pedagógica. Socialização vai ser fantástico, né? Se você participar com a gente. Quero agradecer muito, tá, a sua presença. Eu estou aqui sem os comentários, gente. Deu um apagão aqui no Instagram. Sumiram aqui os comentários. Eu não vou poder citar nominalmente aqui as pessoas, porque não estão, né, não aparecem aqui os nomes, mas vou citar algumas pessoas aqui de cabeça, tá? Pessoas que aparecem muito aqui, eu sei que estão participando, estão sempre participando. Eu quero citar, por exemplo, a Daniela Secato, quero citar a Ana Galo, tá? Quero citar aqui também a Tianga, né? Está sempre ganhando aí no sorteio, sempre participando, né? Tem também, gente, olha, muitas pessoas que participam aqui. Quero citar aqui, por exemplo, a Ana Castro, Ana.Castro, tá? Então, no nome dessas pessoas aqui, eu homenageio, tá? Eu cumprimento todos vocês. E daqui a pouco nós temos uma live premiada, uma live de sorteios, tá? Vamos sortear um kit Rede Pedagógica com camisa, livro e também CD. E vamos sortear um Pix de R$100. Se liga e boa sorte para você ganhar este prêmio, tá? Para participar, gente, tem um post aí no Instagram da Rede Pedagógica com a foto do professor Luiz Carlos Cagliari. Foi publicado ontem, tá? É um post que está escrito lá, sorteio post oficial, tá? Anunciando a live que aconteceu hoje à tarde. Você pode se inscrever, cumprir as regras e participar deste sorteio. E boa sorte. Além destes prêmios que serão sorteados no post, nós vamos também sortear um Pix de R$100 para quem estiver presente na live, tá? Daqui a pouco a Érica vem, faz o sorteio e talvez ela vai entrevistar uma ou um de vocês. Gente, tchau, até a próxima. Foi bem bacana estar com vocês. Cada vez que eu participo, eu cresço mais, tá? Eu gosto muito de participar deste evento aqui na Rede Pedagógica.
Tchau, gente. Até a próxima.